Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos continuar, nós estamos aqui na segunda parte desta obra, que trata dos exemplos, estamos no capítulo 1, que fala da passagem. Exatamente este momento, não é, da desencarnação. Ontem, no item 5, nós vimos Kardec destacar 4 tipos, destaque didático, 4 tipos básicos de desencarnação, o que acontece em cada um deles. Desse exato momento, não é, do desligamento dos dois corpos, do corpo espiritual do nosso corpo físico. Seguimos lá com o nosso corpo espiritual, para a pata espiritual, e aqui fica como uma roupa já descartada este corpo, que só nos serve mesmo durante a encarnação. Já o corpo espiritual segue conosco sempre. Então ele separa aqui 4 casos que podem ser considerados situações extremas entre as quais há uma multidão de nuances, ou seja, de diferenças, né, de diferença. Não é exatamente assim, mas parecido, aí vai chegando um outro caso. São muitas, cada desencarnação é única, porque nós temos histórias que são únicas. Então vejamos. No primeiro caso, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Então, está lá o desligamento do perispírito. O perispírito não estava naquele momento ligado ao corpo. Vamos imaginar, está em coma. Está em coma. Está desligado do corpo. Então, não sente nada. O segundo é se há uma conexão com força entre os dois elementos, entre esses dois corpos. Então, como falamos, né, um acidente. E se por acaso talvez eu tenha falado algo diferente aqui no item 1, mas às vezes o texto não é muito simples mesmo de ser entendido. E hoje eu entendi melhor. Realmente entendi melhor. E aqui no segundo, aqui um jovem, né? Então, cheio de força vital. Então, no acidente, há esse rompimento que Kardec nos diz, que é como se fosse uma dilaceração desses laços fluídicos, são arrebentados, não é? E aí ele pode sofrer um impacto disto. Mas, de qualquer forma, naquele momento estava cheio de vitalidade. Mas como veio, se não foi suicídio, que é totalmente caso à parte, como veio para ficar, vamos imaginar, 25 anos, naquele momento estava cheio de vitalidade, mas logo depois começa a cair, porque ele veio para ficar aquele tempo mesmo. O terceiro, a coesão é fraca. A separação é fácil e se opera sem abalo. Quando isso acontece? Quando a pessoa está doente, ou então muito velhinha, então as forças vitais já estão lá, pouquinhas, a separação é tranquila. Depois, o quarto é, depois da cessação completa da vida orgânica, existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito. A alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. E isso acontece. Suicídio acontece isso, não é? Estava lá. Diferente daquele jovem que morre num acidente, que ele não provocou. Então estava lá, muito forte, arrebentou. Mas ele estava com uma força vital já para acabar mesmo aos 25. Sendo assim, não vai sofrer a decomposição do corpo. Mas no suicídio, ele estava para viver 80 anos, aos 25 ele decidiu ir embora por conta própria. Mas espera aí, ainda tinha
décadas de fluido vital nele. Então, ele continua ligado àquele corpo físico, tem ainda pontos de contato fluídico, e isto faz com que ele sinta, não é, infelizmente, as repercussões da decomposição do corpo físico. Um dos dramas terríveis que vivem os suicidas. Então, apenas aqui para rever esses 4, ok? No item... Eu soltei aqui o livro e saí da página. Ok, pronto, estamos aqui, sim, aqui. Item 6 agora. É o seu de hoje, ok? Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Chama-se perturbação, que é o quê? Essa fase de readaptação ao plano espiritual. Fase de readaptação ao plano espiritual. Estamos saindo de uma dimensão e entrando noutra, com uma vibração totalmente diferente. Precisamos de um tempinho para nos readaptarmos, ok? É como se nós fôssemos vamos dizer assim, da terra seca, e aí fôssemos fazer estudos oceanográficos a grande profundidade no mar. Sabemos que lá embaixo é outra pressão, diferente daqui. Não temos um mar inteiro em volta de nós. Então, ficamos lá semanas numa base submarina. Não sei se tem, mas imaginemos que seja. E aí, quando voltamos, precisamos passar pela descompressão. Isso é importantíssimo, senão a pessoa pode morrer. Se subir de repente e sair, ela morre. Então, essa descompressão, essa readaptação à pressão da superfície. Claro, nós não corremos o risco de morrer quando voltamos ao plano espiritual, mas esse impacto vibratório, para nós que não somos espíritos elevados, né, podemos nos ressentir disso, principalmente se ainda estamos apegados, não é? Temos mais dificuldade de nos adaptar, porque estamos toda hora lá na referência daquilo que já não é mais o nosso contexto de vida. Então, a perturbação é esse outro fenômeno. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Então, essa é uma forma, né, que os bons espíritos também favorecem. Nós já temos isso como, vamos dizer assim, como dificuldade natural, mas muitas vezes eles favorecem no sentido de nos acolher e cuidar de nós durante esse período, né? Está, por assim dizer, em catalepsia, ou seja, paralisado. É posto pelos bons espíritos, muitas vezes, para dormir. Acordar quando estiver melhor. De maneira que quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. Dizemos quase nunca, porque é um caso em que pode dele ter consciência, assim como veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. É bom a gente se preparar, não é? Para vivermos melhor essa transição, esse retorno à pátria espiritual. À medida que essa perturbação se dissipa, a alma está na situação do homem, ou seja, do encarnado, que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas,
vê-se como através de um nevoeiro. Não tem dias que a gente acorda assim? Tem dias que eu não sei onde eu estou. São frações de segundo, mas é bastante interessante. Pouco a pouco a visão se ilumina, a memória retorna e o espírito se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente, segundo os indivíduos. Nuns é calmo e proporciona uma sensação maravilhosa. Noutros é cheio de temor e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. De novo, é importante que nos preparemos para vivermos este momento. Ai, Cristina, e como é que nós nos preparamos? Estudando, procurando ter a consciência tranquila e o desapego. Está lá no Livro dos Espíritos. A fórmula para uma boa desencarnação é a consciência tranquila e o desapego. Nós não podemos esquecer que se entrarmos lá ignorantes do que somos, para onde estamos indo, isso também não vai nos ajudar, não é? É importante que dissipemos as trevas da ignorância que existem em nós com a luz do conhecimento espírita, não é? Porque nos deixa, assim, cheios de ricas informações. Item 7. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente, ou seja, quase sempre a alma não tem consciência de si mesma. Naquele momento ela entra numa perturbação. Como também o bebê na barriga da mãe. Não diz isso aqui, eu que estou a dizer. Mas antes, ela sofre uma degradação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Não é muito agradável, mas o parto também não é? Mas, quando estivermos mais evoluídos, esses choques de chegar e sair vão ser muito, 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 muito mais brandos. Apressemo-nos em dizer que nesse estado, apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito, entre o corpo físico e o corpo espiritual. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços. E isto se torna um processo longo e penoso. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca do caule. É o caso das mortes calmas e dos sonhos pacíficos. Então, se nós vamos nos preparando para o retorno, se nós temos consciência de que vamos embora por uma doença, ou mesmo estejamos bem, mas sabemos que o único pré-requisito para desencarnarmos é estarmos encarnados. Não precisa ter outro. Por mais que cuidemos da saúde, coisas acontecem. Às vezes a pessoa tem um acidente doméstico. Acidente doméstico, temos que ter cuidado. Levam muitas pessoas. A pessoa está ali, tropeça, cai, bate com a cabeça na quina de alguma coisa, foi embora. Um acidente. Isso que é bom nós tomarmos medidas sempre de segurança, principalmente quando vamos ficando mais velhos. São aqueles tapetes antiderrapantes, principalmente também dentro do box, não é? Ou da banheira, botar uma cadeirinha, botar aquele suporte para segurarmos, para não cairmos. Muito importante não cairmos. Não apenas moralmente, não cairmos mesmo. Nosso corpo, que isso pode nos colocar em risco.
Então, nós estarmos desapegados, sem ficar olhando para trás, desencarnamos, oramos, pedimos, entregamos nossa família a Deus, mas eu vou deixar minha cadeira de balanço, eu vou deixar minhas joias. Não vamos fazer nada do que deixamos aqui materialmente vai nos fazer falta para onde vamos. Não vamos precisar de nada. Portanto, acabou, viramos as costas, vamos embora. Foi bom enquanto durou, vamos embora. Quantas pessoas, também é importante termos desapego. Também é importante entregarmos a Deus os nossos irmãos de humanidade que ficam, os nossos afetos queridos, muitas vezes nossos filhos biológicos, mas todos nós somos filhos de Deus, e entregar nossos filhos ao Pai Celestial. E continuarmos orando por eles, depois, é claro, mas não podemos mais fazer o que fazíamos como encarnados. E se insistirmos nisto, acabamos nos tornando obsessores dos nossos queridos. Se insistirmos em ficar onde não podemos mais ficar, que é aqui no plano físico, acabou, Deus chamou, vamos atender o chamado de Deus. Não vamos nos complicar, muito ajuda quem não atrapalha, né? Principalmente o nosso próprio caminho. Acabou também aqui. Vamos ver então, hoje vimos aqui o 6 e o 7. Os itens 6 e 7, amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno, até lá, muita paz a todos.